Bom dia, igreja. Estou aqui hoje. O pastor Dalton já se recuperou, graças a Deus, do problema que ele estava passando, mas pediu para que eu pregasse, tendo em vista que hoje ele tinha um compromisso já firmado antes com a Igreja Batista em Palmeiras, que aniversaria. Ele hoje é o pregador naquela igreja. Queridos, o coração humano, ele é vital para a nossa saúde. É ele que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. É de suma importância e todos nós sabemos disso. Mas além de ele ser um órgão vital, ele é o depositário de nossos sentimentos, de nossa satisfação pessoal. Ele representa o mais íntimo do nosso ser e é muitas vezes citado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O tema de nossa pregação nesta manhã é coração quebrantado. Abram as suas Bíblias no Salmo 51. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3, depois o 10, depois 16 a 17. Repetindo, Salmo 51, e eu vou dizendo depois os períodos de versículos. Davi, ele era rei de Israel. E por ser rei, obviamente, ele era humano. Embora ungido pelo Senhor, escolhido por Deus, Davi pecou. E nós podemos comprovar isso lá em 2 Samuel 11:12, quando ele peca, tendo adulterado com Batseba, e planejou a morte depois do seu marido Urias. E foi repreendido pelo profeta Natã. Neste Salmo 51, Davi, ele confessa seus pecados, reconhece suas transgressões, pede um coração puro que é a fonte de sentimento, pois sabia que é isto que agrada a Deus, um coração puro. Leamos o texto, 51, de 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Versículos 16 a 17. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi, ele conhecia, na forma integral, o sistema de sacrifícios e holocaustos da lei do Antigo Testamento para se oferecer por conta dos pecados cometidos. Pela intimidade que ele tinha com Deus, ele entendia que este sistema de sacrifícios não mudava em nada a pessoa que oferecia sacrifício. Veja que o versículo 16 diz: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Ele sabia disso, que não eram os sacrifícios em si que agradavam o Senhor. Ele tinha consciência, plena consciência, que para Deus a obediência valia mais que sacrifícios de animais, muito mais do que qualquer sacrifício. E que um coração contrito e quebrantado revelava genuíno arrependimento. Revelava ali um genuíno arrependimento.
coisa que o sacrifício de animais não produzia. Ou seja, não adianta nada oferecer sacrifícios se realmente a mudança não tiver acontecido aqui dentro de você. Um coração quebrantado. Coração quebrantado é qual? É aquele humilde, arrependido, colocado aos pés do Senhor, para que o Senhor possa moldá-lo, possa fazer de acordo com a sua vontade. Esse é um coração quebrantado. O Senhor, nosso Deus, espera que nós tenhamos um coração quebrantado, um coração realmente aos pés dele. Porém, alguns aspectos são importantes para caracterizar este quebrantamento. E o primeiro que nós podemos destacar, que caracteriza realmente um coração quebrantado, é o arrependimento verdadeiro. Davi, ele teve esse arrependimento verdadeiro. Reconheceu suas transgressões. No versículo 3 nós podemos comprovar isso. Porque conheço as minhas transgressões, disse Davi. Teve senso de responsabilidade pessoal. Ele diz, minha iniquidade, algumas traduções trazem minhas transgressões, meu pecado. Não transferiu a culpa ou quis se justificar. Quando nós erramos, pecamos, nós precisamos realmente agir como Davi agiu. Não tentar encontrar desculpas, mas chegar realmente e dizer, Senhor, eu errei, eu pequei. O ser humano, ele tem uma tendência pecaminosa de tentar justificar-se diante do erro. Os irmãos sabem disso, todos nós já passamos por isso. Erramos e não, mas eu errei, porque, quando na verdade a culpa foi sua. Precisamos confessar os nossos pecados. A palavra de Deus lá no Salmo 139, 23 a 24 diz o seguinte, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aqueles pecados, meus queridos, que muitas vezes são nossos de estimação, que só nós e Deus sabemos, nós precisamos confessar ao Senhor e parar de fazê-lo. Largá-los, mudar de atitude. O segundo aspecto, além de um arrependimento verdadeiro, o segundo aspecto que caracteriza realmente um coração quebrantado, é o compromisso verdadeiro. Um coração quebrantado nos impulsiona a estar no fronte de batalha da causa de Deus, militando em favor do Senhor. Foi assim com Davi, que enfrentou o gigante no início da sua jornada, enquanto Saul estava no palácio. Quando não temos um compromisso verdadeiro com o Senhor, ficamos muitas vezes na ociosidade e acabamos por errar, como aconteceu com o próprio Davi. Davi, quando pecou adulterando com Batseba, ele estava no lugar errado, na hora errada. Nós temos a mania, muitas vezes, de querermos o conforto dos nossos lares, da nossa igreja. Procuramos sempre ficar no conforto, mas nós precisamos estar no fronte de batalha, nos colocando aos pés do Senhor para que Ele nos use. O conforto. Foi assim que a gente viu lá no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João queriam fazer tabernáculos e ficar ali mesmo, pois era bom estarem ali. Assim também age o homem muitas vezes. Deixa como está. Não, eu não vou me envolver. Fulano é melhor do que eu. Não, meu amado. Nós precisamos, se queremos realmente mostrar a Deus que temos um coração quebrantado, é realmente estar no fronte da sua batalha. É realmente um compromisso verdadeiro com o Senhor.
O Senhor, Ele nos convoca e espera que nós estejamos com Ele na batalha, colaborando, usando os nossos talentos, colocando à disposição do Senhor. Compromisso verdadeiro. Davi, ele errou, mas mudou, se transformou. O apóstolo Paulo cita-o em Atos 13, 22, quando, no discurso aos judeus e gentios, sob a providência de Deus para a salvação, ele vem relembrando, e ele ali cita Davi, no Atos 13, 22, quando ele diz: e quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Aqui Paulo se referindo às palavras, próprio Senhor Jesus falando: varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ou seja, era um varão conforme que tinha o coração do próprio Deus. Outro aspecto, meus amados, necessário para termos um coração quebrantado é uma dependência genuína, total do Senhor. Nossa posição, nossa atitude, nosso falar devem estar de acordo com Deus. Existem aqueles que consultam tantas coisas, como nós vimos agora neste vídeo, pessoas que estão colocando a sua confiança em mentiras, em ídolos, confiando em coisas do inferno e que estão indo para a perdição eterna. Nossa dependência tem que ser somente do Senhor. Precisamos consultar somente ao nosso Deus. Saul e Salomão erraram, pois um dia não consultaram a Deus. Davi errou por não consultar a Deus. Às vezes não mudamos, continuamos errando porque não consultamos a Deus. Erramos em tantas coisas, porque antes de realizar algo, nós não chegamos, oramos e pedimos a Deus a sua orientação para sentir paz no coração. Por isso, muitas vezes, nós deixamos de fazer, ou melhor, de cumprir orientações do Senhor, como contribuir para as missões, ou dizimar, ou fazer alguma coisa porque achamos que não podemos, e colocamos o nosso eu, a nossa vontade em primeiro lugar. Coração quebrantado é aquele que sempre consulta a Deus. Quantas situações de nossas vidas nós passamos diariamente? Será que nós consultamos a Deus sempre, em todas as situações, ou deixamos o nosso eu, a nossa vontade estar em primeiro lugar? Um coração quebrantado consulta a Deus, porque aí vemos realmente a vontade de Deus. E por quê? Porque a palavra de Deus confronta, ela não negocia com você, ela confronta. O Senhor diz: é sim, sim, não, não. A Bíblia diz: assim diz o Senhor, e aquele de coração quebrantado cumpre o que ele determina. Ou seja, se eu tenho uma vontade de fazer algo, eu tenho que tomar uma decisão, eu busco no Senhor a resposta, porque ela vem através da leitura da palavra e do conforto em seu coração. E se aquilo que eu vou realizar vai sim de encontro ao que a palavra diz, então não posso realizar. Por mais que à primeira vista eu possa estar perdendo, mas eu devo realmente não realizar. E muitas vezes isso não acontece, porque o coração não está quebrantado, está realmente querendo fazer a sua vontade, e aí você realiza, e aí você não é bem sucedido. Mais à frente alguma coisa acontece, porque você não consultou ao Senhor. A palavra, então, meus amados, ela não negocia com você, ela realmente confronta e diz: não, é assim ou não é.
É na área que você acha que está certo que Deus muitas vezes chega e diz: não, não é assim, é de outra forma. Jesus, ele não é uma verdade para se relativizar. Hoje em dia é assim, muitos dizem: isso é relativo, não é bem assim, não é desta forma. Não, com Jesus é diferente, porque ele é a verdade. Então a verdade está nele. Não tem como se ponderar. Não, mas eu acho que não é diferente. A palavra de Deus é a verdade, consta-se a verdade, e é nela que nós temos que nos guiar em todas as situações. Não é o que eu penso ou o que eu acho, mas o que o Senhor diz. E ele ensinou isso a Davi. Não é do seu jeito, mas do meu jeito. Aquela intimação de pai que cuida do seu filho, que orienta. Assim o Senhor faz conosco. E a pessoa de coração quebrantado realmente alegra o Senhor. O Salmo 34, 18 a 19 diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, aquele que realmente quebra-se o coração diante do Senhor, deixa que ele realmente haja em sua vida, o Senhor está perto, cuidando em todo o tempo, e isso alegra o Senhor. Deus cuida de nós, conhece todos os perigos que nos cercam, e nós precisamos confiar nele integralmente em todos os momentos. O nosso objetivo a cada dia, meus amados, tem que ser a busca de um coração quebrantado diante do Senhor. Um coração igual ao de Jesus, a cada dia, a cada momento, orando para que Deus nos ajude a chegarmos neste ponto. Confessemos, meus amados, sempre os nossos pecados ao Senhor. Aqueles mais íntimos, como nós falamos aqui no início, que muitas vezes só nós e Deus é quem sabe. Confessemos os nossos pecados. Arrependamo-nos com sinceridade de coração. Tenhamos um compromisso verdadeiro e totalmente dependentes de Deus. E com certeza a nossa vida será bem melhor. O maior sacrifício Jesus já fez. Recebeu sobre ele todos os pecados em sua morte vicária. E ele espera de cada um de nós uma mudança interna, uma mudança de um coração realmente quebrantado, contrito, que se coloca aos pés do Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Que Deus nos abençoe.